Excelente dia! Vamos iniciando mais uma live. Hoje a live 14ª de 40. Fala Dantas, fala Rian, sejam bem-vindos. Hoje até o Rian tá por aí. Vai treinar hoje? Hoje a gente vai falar sobre rituais de cultura. A gente vem aí numa sequência de vários assuntos sobre cultura organizacional, sobre construção de time, sobre organizar melhor a gestão, né? Treinar o seu time, entendendo mais sobre essa energia que rege aí uma operação, né? E hoje a gente vai falar sobre rituais, tá? Eu gosto de rituais de cultura que resume basicamente o que é um rito, tá? Um rito, basicamente, ele é responsável por manter uma tradição, tá? Então, uma religião, todas as religiões têm os seus rituais que faz que você entenda que aquela religião ela mantém uma tradição, né? Então, a católica tem os seus rituais. Então, você vai lá visitar a católica. Eu não sou católico, né? Mas tem um começo, meio e fim, a cerimônia ali, né? A gente chama de culto, né? Mas o pessoal chama de missa, né? Então tem um ritual para aquela sequência acontecer, né? Da mesma forma, a igreja evangélica tem um ritual, tem os rituais, tem o batismo, né? Um outro ritual que acontece na católica é o batismo da criança, né? Do recém-nascido, né? Enfim, tem vários rituais que mantêm a tradição, né, e a cultura daquela religião. Da mesma forma, acontecem vários rituais também na nossa vida, rituais que reforçam a nossa emoção, a nossa crença, e isso é muito importante. Isso faz parte, é mais profundo do que a gente imagina, isso faz parte da nossa sociedade como um todo, né? Isso é comum, tá? É comum e é tranquilo de entender que existe isso, né? Assim como tem, por exemplo, futebol. Vou falar assim, eu não sou muito um cara que acompanha muito futebol, mas o futebol tem o ritual sempre, né? Principalmente os jogos mais... os jogos do tipo da Copa do Mundo, por exemplo. Sempre o jogo vai começar 1h, meio-dia. O pessoal entra em campo, eles vão aquecer, daí eles ficam chutando a bola pro gol, né? Ele tem todo aquele desfile lá dos jogadores, é um ritual. Esse é um ritual e sempre acontece, né? As pessoas ficam ali assistindo aquele ritual e tal, o treinador fica comentando sobre os jogadores. Isso é um ritual, esse é um ritual de Copa do Mundo de jogo, né? E que isso tem a ver com o nosso negócio, né? Só que fiz uma introdução até longa aí sobre rituais, né? O que isso tem a ver com o nosso negócio? O nosso negócio, ele também precisa ter os seus rituais para manter a batida do teu negócio, tá? O que acontece? Perfeito? O dono, o governante, ele é responsável por manter o ritmo do negócio, né? Então, meu time, ele vai. Eu sempre escuto essa reclamação, né? Meu time, eu dou lá uma energia, e vai, ele acaba a energia, né? O que está acontecendo aqui? Quer dizer que você não está tendo um ritual constante de energização do teu time. Então você não tem comportamentos que são rotineiros para alimentar a energia, para aumentar a energia, alimentar e aumentar a energia. Então, por exemplo, um ritual muito legal de cultura para time de vendas é você ter o sininho, né? Então, quando um vendedor faz uma venda, o pessoal vai lá e toca o sininho, e todo mundo bate palma. Cara, isso é um ritual que aumenta a energia. Principalmente falando de time de vendas, né? Time de vendas recebe não todo o tempo, né? Todo o tempo ele está recebendo não.
Então, quando ele chega no sim, é importante que ele comemore, né? E outra, esse ritual também tem várias coisas mais profundas aí, né? Do tipo, preciso vender porque as pessoas vão me aplaudir de forma interna, né? Subconsciente da pessoa, né? De forma consciente. Se eu vender, tocar o sininho, as pessoas vão me aplaudir e eu vou ser reconhecido. Né? Então, esse é um ritual que se você não tem, você tem que ter. Tá? Outros rituais para manter a energia em alta, a gente usa aqui na Lunar, que é a minha empresa, a gente usa aqui o Daily. O Daily é uma reunião que a gente faz todo dia, às 15 para as 9. Uma reunião de 15 minutinhos, que a gente alinha tudo que foi feito ontem, tudo que será feito hoje e se tem alguma dúvida. Então, o meu papel como gestor é fazer ali diariamente com os meus liderados um acompanhamento e, cara, eu já dou um feedback positivo, negativo se precisar, e se caso eu precisar entrar com um reforço de cultura, já entro, se as atividades já estão alinhadas, a gente entra num outro contexto, eu entro com um pouco uma palavra de cultura, então é bem importante esse momento, porque todo dia já entra no daily elevando a energia, sempre aumentando a energia, sempre resolvendo os desafios, não fica nada muito tempo parado aqui na empresa, porque todo dia a gente está com uma cultura de buscar resolver os nossos problemas. Isso já é cultura aqui na Lunar, né? Tem uma frase que a gente prega muito aqui na nossa cultura, que é o seguinte: não existe nada é impossível até que se prove inviável. Então, cara, não existe vitimismo aqui. Dá um jeito, bicho. Dá um jeito, dá teus pulos. A gente tá aqui para todo mundo aqui tá para te ajudar, se precisar. Mas, cara, dá teus pulos. Dá teus pulos, vai resolver. E isso gera autonomia, logicamente, e a pessoa se sente com a responsabilidade de resolver aquele desafio e ela resolve. E quando ela resolve, todo mundo bate palma, todo mundo comemora. E isso é incrível, cara. Isso é incrível. Então, o daily é muito importante, né? E quais são os rituais aí mais comuns aí em todos os negócios, tá? Vou listar alguns aqui para vocês. Os rituais comuns aqui que eu diria que toda empresa tem que ter, tá? O primeiro é o onboard, que é a integração de novo colaborador. Então, quando um novo colaborador chega, você tem que ter uma integração, tá? E essa integração ela tem que ser muito azeitada, bem específica, para você diminuir o nível de atrito no começo de um colaborador. Existe uma pesquisa que 70% das pessoas, quando ela entra no negócio, elas pensaram em desistir no momento de integração. Tá? Então é importante que esse momento de integração seja muito alinhado, muito azeitado, para você conseguir extrair ali do colaborador vários gatilhos, e um deles é de fato que ele, cara, consiga se desenvolver. Né? Então é importante que essa integração seja muito calorosa, que essa integração seja muito organizada, né? Que a pessoa chegue, ela não se sinta perdida, né? É muito comum, né? Você entrar. Eu lembro, teve uma situação que teve um negócio, uma empresa que eu trabalhei uma semana. Depois que eu quebrei meu negócio, né? Longa história, não vou contar. Eu fiquei meio perdido e eu tentei fazer umas alocações, assim, né? E eu fui trabalhar num negócio. Eu fiquei uma semana nesse negócio. E, cara, eu cheguei lá, me colocaram na mesa, basicamente, e foi isso. Se vire. Foi muito engraçado, cara. Eu nem lembrava disso. Foi muito engraçado. Cara, cadê, né? Cadê me apresentar sobre a empresa? Falar um pouco mais sobre quem a gente é, como que a gente age, onde que tá o cafezinho, né? Foi muito engraçado, cara. Tive que descobrir as coisas meio sozinho, assim, né? Então, cara, a integração é muito importante. É importante que essa integração seja calorosa, que ela seja com muito carinho, para o colaborador se sentir bem.
e aumentar as chances dele continuar no seu negócio. Tá? Um outro ritual que é importante você fazer com muito carinho é o ritual de promoção de colaborador. É importante nesse ritual de promoção de colaborador você de fato marcar com uma festa, com um momento especial. Porque por dois grandes motivos. O primeiro, eu julgo, é porque as pessoas precisam ser reconhecidas e elas gostam de ser reconhecidas em público, né? Então você precisa reconhecer ela e enaltecer o motivo dela estar sendo promovida, o que ela teve. Isso é um motivo também positivo para você reforçar a cultura, tá? Isso é importante também. Do ponto de vista que ela executou, você vai exaltar os comportamentos positivos que fizeram com que aquela pessoa chegasse no próximo nível. Então você vai publicamente enaltecer ela, exaltar ela, e vai falar o porquê que ela está sendo promovida. E todo mundo bate palma, festa, tem balão, tem, né, aquela bagunça gostosa para você de fato marcar. Não simplesmente a pessoa virou mês, ela mudou ali a carteira. E, cara, um negócio seco, assim, né? Tipo, cara, ninguém sabe. Ninguém sabe que se promoveu o cara. Fica aquele negócio vazio, né? E daí dá aquela sensação de será que eu sou, será que eu não sou? Cara, tem que marcar. Isso é uma dica que não só se aplica nos negócios, mas também na vida pessoal. Sempre uma situação que exige, que é um ponto de virada, um ponto de inflexão, precisa ser comemorado e marcado para você de fato viver aquele momento, tá? Um ponto importante também, reconhecimento formal público, né? Então, eventuais reuniões rápidas que aconteçam aí durante a semana, durante não algo formal, você sempre reconhecer publicamente, de preferência com várias pessoas assistindo. Isso você pode linkar com um ritual de cultura de reconhecimento público, mas também se pode linkar com uma entrega na produção, por exemplo. Tem um dos mentorados que a gente instruiu a fazer um quadro, e quando a pessoa concluísse a atividade dela, ela ia, marcava um X e tocava um sino. Na produção também. Então, todo mundo bate palma, né? Sempre essa linha de raciocínio. Ela vai lá, ela conclui aquela demanda dela, ela vai, marca um X no quadro e toca o sino. E daí todo mundo bate palma. Isso, cara, isso dá reconhecimento público, formal. Outro evento legal de rituais de cultura é o evento anual, tá? Eu acredito que além do evento anual, você precisa ter algumas outras comemorações durante o ano. Algumas reuniões importantes são elas como... eu acredito que toda empresa tem que ter essas reuniões, tá? Uma reunião anual, uma reunião semestral, uma reunião trimestral, uma reunião mensal, né? E daí você vai verificar se faz uma reunião semanal ou diária, né? Aqui na Lunar a gente faz diária, mensal a gente chama de Lunar Fest. Então todo final de mês a gente comemora os nossos resultados e os nossos não resultados e ajusta a rota. Trimestralmente a gente tem a nossa conferência trimestral, tá? Então a gente vai ter agora a conferência trimestral, que vai ser junto, na verdade, agora a gente vai ter uma conferência semestral, né? Que a gente vai pegar o semestre, vai avaliar e vai definir, readequar a rota para o próximo semestre, né? E logicamente vai ter mais uma trimestral, né? E vai ter daí no final do ano a de comemoração e também de alinhamento para o próximo ano. Então sempre vai ter esse ciclo, tá? É importante você ter essa tocada, né? Porque você tem que trazer clareza o tempo todo para o teu colaborador para onde vocês estão indo e se vocês estão avançando. Tem um princípio que se chama princípio de finitude. O que isso tem a ver, tá? Hoje, cada vez mais, os livros, eles são livros pequenos, de capítulos pequenos. Inclusive, eu recebi esses dias uma proposta para ser um coautor de um livro, né? Mas enfim, fecha aspas, né?
E era bem exatamente esse exemplo. Eu fui convidado para ser um escritor de um capítulo com oito páginas. Né? Eu seria responsável por construir 8 páginas, escrever 8 páginas. E o que tem a ver? Cada vez mais as empresas, as editoras, elas estão construindo livros com vários capítulos de pequenas páginas. Por quê? Porque quando o leitor está passando pelo processo de de leitura, ele termina um capítulo e se sente melhor. Ele vai continuando. Nananana. Opa, terminou mais um capítulo. Então ele tem um princípio de finitude. A gente, como empresário, tem que dar esse princípio de finitude para o nosso colaborador. Que ele está avançando, que ele está evoluindo. Né? O tempo todo a gente tem que estar falando, cara, estamos andando, estamos fazendo isso. A gente já estava aqui, agora a gente está lá. Isso também se tem que enaltecer no ponto do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. A pessoa tem que entender, ela está avançando, mas ela tem que entender que ela está avançando. Você tem que comunicar, tá? Que é o próximo ponto aqui. Tem 2 próximos pontos que eu quero falar aqui, mas eu vou adiantar esse, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, é um ritual de cultura também. Tá? A gente falou aqui para trás sobre plano de carreira, e dentro do plano de carreira tem o PDI que a gente fala, que é o fluxo de desenvolvimento dessa pessoa. Tá? E nesses PDIs, nesses que a gente chama o plano de desenvolvimento individual, você vai dar um feedback constante para essa pessoa. Tá? Que é um próximo item também. Cara, tenha cultura ritual de feedback, o tempo todo comunicando que a pessoa está no caminho certo, que ela não está no caminho certo, ajustando rota. Isso dá princípio de finitude. É muito importante, muito importante. Tá? Uma questão que também eu acho legal, a gente não faz aqui, tá? Mas a gente até faz, assim, a gente vai fazer agora a conferência semestral, a gente vai fazer temática, né? E vai fazer com um clima de festa julina, se eu não estou enganado, né? Acho que vai ser julho, não lembro a data agora aqui, não sei se vai ser na virada ou se vai ser junho ou vai ser julho, né? Mas nesse evento temático você reforça a cultura e você também atrai o time, familiares, traz todo mundo para você engajar também a família desse colaborador com a empresa e apaixonar também a família desse colaborador na empresa, até porque você ganha aí um aliado forte, tá? No engajamento e aumenta as possibilidades de você reter esse colaborador. Se você traz nesses eventos os familiares, vende a cultura, fala para onde a gente está indo, traz princípio de finitude, você ganha também a família na hora de reter o talento. Por quê? Porque se o cara dá uma bambeada, tá pensando em sair por vários motivos, às vezes motivos bobos, né? Você tem aí um forte aliado que é a família para também te proteger, digamos assim, te ajudar a reter esse talento. Tá? Então, rituais de cultura é muito importante. Você pode criar os seus próprios rituais, né, para manter a energia em alta. Eu estou pensando em implantar um ritual aqui de saúde na nossa empresa. Tá? Do tipo, cara, a cada 2 horas levanta e faz um alongamento, por exemplo. A gente está estudando essa possibilidade. O cafezinho, os rituais, cara. Você vai criar os rituais que faz com que o negócio seja único, né? E também mantenha a energia. É importante que o ritual ele reforce a cultura e mantenha a energia no ritmo, né? Mantenha o ritmo da empresa, né? Então você, como empresário, como governante, precisa manter o ritmo do teu negócio e os rituais vão te auxiliar nessa manutenção da energia do seu negócio. Fechou? Vamos ficando por aqui. Tá? Esse era o assunto de hoje. Amanhã a gente vai iniciar um assunto mais sobre persona. Tá? A gente vai lá entrar aí na seara de marketing e vendas. Então, obrigado por ter me acompanhado até aqui hoje, a live 14h40. E não se esqueça, dia 28, 29 e 30 de julho vai acontecer a imersão empresário governante e você é meu convidado. Maravilha?
um excelente dia e até amanhã. Grande abraço.